Olá, meu amigo. Feliz sábado. Não, desculpa. Feliz. E seja sábado, se você estiver agora conosco ao vivo, seja domingo, segunda, terça, quarta, se você assiste a gravação. Não vou te falar bom dia, né? Porque pode ser que você está no meio de uma madrugada, mas o importante é que você está conosco. O Espírito Santo te trouxe aqui. E isso é o que mais importa. Então, seja muito bem-vindo. É uma satisfação tê-lo conosco. Estamos aqui hoje, eu, Paulo Henrique, membro da Igreja Adventista Central de Alfenas. E eu tenho aqui comigo dois grandes amigos, o Lucas e o Olinto, que estão aqui conosco, que também transitam conosco na Igreja Central e também na Igreja do Itaparica, em Alfenas, né? É uma família da fé. E hoje nós vamos dar início aqui a uma série de estudos que vai falar conosco sobre as 3 mensagens angélicas. Então, se você, por um acaso, está sintonizando isso em meados, vamos dizer aí, de julho, de agosto, né? Dá uma olhadinha no nosso canal, porque essa série começou no primeiro sábado de abril, certo? Então, pode ser que se você estiver em julho, ela já está terminando, mas tem muita coisa boa para você assistir. Então, acesse o nosso canal, vá lá, veja os vídeos e fique um pouco mais, digamos assim, capacitado em profecias. Mas agora, para nós começarmos a primeira lição, que é sobre a vitória do Senhor Jesus, né? Eu vou pedir ao Lucas que nos faça uma palavra de oração. Oremos então, vamos curvar as nossas frontes, fechar nossos olhos em sinal de reverência. Querido bom Deus, amado Pai, nós estamos felizes porque neste momento estamos aqui reunidos, nós aqui no podcast, aqueles que nos ouvem em seus lares, em seus carros, para aprender um pouquinho mais sobre as Tuas Sagradas Escrituras. Mas para que possamos fazê-lo, Senhor, é necessário que o Teu Espírito Santo nos abençoe, ilumine este estudo, toque as nossas mentes. Amém. Vem, Senhor, ser esta luz neste momento. É o que pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, o título da lição, Jesus vence, que é a grande máxima da Bíblia, e o inimigo é derrotado. Né? Nós temos até um verso aqui que orienta a nossa reflexão, que está em Apocalipse capítulo 12, o verso 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi fazer guerra com o restante de descendentes dela. Ou seja, e agora? Você já se deparou com esse verso? Quem é o restante dos descendentes dela? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E agora, meu amigo? E agora, Olinto? Vamos perguntar, né? Então, o Velho Testamento foi abolido? Porque o último livro do Novo Testamento está dizendo que existe um parâmetro para se identificar quem são as pessoas que o dragão, que eu acho que é do seu conhecimento, né? Deve ser, que é o diabo, está perseguindo, está combatendo. E o último livro do Novo Testamento diz, são os que guardam os mandamentos de Deus. Então, o Velho Testamento, pela descrição bíblica, nunca foi abolido, só foi abolido na boca dos homens. Não é? Perfeitamente. Esse conceito de Velho e Novo Testamento, nós não encontramos isso nas Escrituras. Jesus, nem os apóstolos, em nenhum momento eles atribuíram que a primeira parte do livro, que compõe de Gênesis a Malaquias, né, seja chamado de Antigo Testamento, e que nem a parte de Mateus a Apocalipse seja Novo Testamento. Esses termos aí, Antigo e Novo Testamento, foi colocado por 2 homens no passado, Tertuliano e Eurígenes, um filósofo, um historiador e um religioso. Eles que, ao juntar as 2 partes das Escrituras do ano 200, né, atribuíram o Antigo Testamento como a parte escrita antes que Cristo viesse e a segunda parte. Então, o Velho Testamento não foi abolido, e tanto no Velho quanto no Novo está enfatizando a obediência aos mandamentos de Deus, é o que identifica o povo fiel a Deus nesses últimos tempos. O povo que o inimigo combate, né? Exatamente. Por que será, Lucas? É uma questão... Por que ele é tão contra esses? Então, se a gente for parar para pensar, né, Paulo, é quase que uma questão assim de consequência. Como o próprio Jesus fala em diversos capítulos, ele fala, olha, se eu tive dificuldades quando estava aqui,
vocês que me seguem, vocês que pretendem ter um caráter como eu tive aqui nesta terra, vocês também vão ser perseguidos, vocês também vão sofrer. E o que acontece aqui é que Satanás, e a gente vai falar um pouco mais sobre essas batalhas aqui e tudo, né? Quando ele perde esta batalha no céu, quando ele perde a primeira vez, fica separado este povo que a gente acabou de ver, que é um povo que tem os mandamentos, um povo que guarda os mandamentos, tem o testemunho, e esse povo aspira, né, ele tem esta vontade de estar reunido de novo com Jesus. Só que a gente tem que passar por este período aqui na Terra, né, enquanto algumas coisas aconteçam, e aí inicia-se o estudo de profecias, né, em que a gente estará passando, em que o mundo tem que enxergar que realmente o pecado é horrível, assim, destrói, acaba. E aonde que estaria, entre aspas, a possível vitória de Satanás? Olha, eu posso não ter conseguido derrubar Jesus, mas talvez eu possa derrubar o seu povo. E aí eu acabo com a descendência dele, acabou-se, né, a vitória. Porque me parece que o que o Apocalipse está contando para nós é que não há coexistência entre o ódio e o amor, entre o pecado e a santidade, não é? Porque olha, se nós lermos aqui Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9, nós lemos o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Olha, para você que não conhece, como é bom estudar profecia, porque a própria Bíblia, ela se explica. E aqui, né, talvez você me ouviu dizer que o dragão é o diabo, né? Você não acreditou em mim? Então leia Apocalipse 12, verso 9, porque diz assim, claro, né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Tá vendo? A própria Bíblia diz então que o dragão é outro termo para ele. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, me parece que mesmo no céu, onde não haviam seres humanos, uma coisa estava certa: não há coexistência harmoniosa entre o ódio e o mal e o bem e o amor. O ódio, o mal e o bem e o amor não vão coexistir. Por quê? Porque eles são justamente antagônicos, eles são duas propostas opostas. Né? Eu queria fazer uma observação, inclusive, porque nós temos pessoas que nos assistem, eu creio nisso, ou quem sabe essa mensagem pode chegar a pessoas que nos assistem, que participam de religiões, têm crenças em que, por exemplo, é dito que todo mal tem um pouco de bom, e todo bom tem um pouco de mal. Querido, biblicamente falando, não é assim que funciona. Isso fica claro não só no Apocalipse, mas em diversas outras capítulos, passagens anteriores do chamado, né, a gente chama de Antigo Testamento, mas o mal e o bem, eles não conseguem se coexistir. Eles não conseguem estar juntos. Aonde eles existirão, um sempre prevalecerá sobre o outro, como a gente canta naquela música, né? Se ele não for o primeiro, você tem que ter alguém que domina sobre o outro, certo? Não tem como você ter um pouquinho de bem e todo mal, porque senão é você imaginar que Deus pode ser mal e o diabo pode ser bom. Isso é até perigoso da gente pensar. Verdade. E Olinto, né? Para quem acha que é um exagero nosso dizer isso aqui na Terra, por exemplo, essa guerra quando que ocorreu? Ela ocorreu no céu, não é? Isso antes da queda do homem, na realidade, né? Então nós não temos... Então, cronologicamente falando, ela é antes desse mundo conhecer o pecado. Exatamente. Então esse clima, né, de conflito, desacerto, ele começou no céu. Rebelião de um anjo que seduziu boa parte dos anjos, diz a Bíblia, 1/3 dos anjos, e a terra se tornou o palco desse conflito. Aí não puderam ficar lá mais. E ela só se tornou palco desse conflito porque os nossos pais, lá no Jardim do Éden, tomaram uma posição que não deviam, né? Embora orientados, é o que o ser humano faz, né? Às vezes mesmo orientados, ensinados, né? Por exemplo, eu sou pai, eu tenho filhos e a gente orienta os filhos a algumas coisas e às vezes não param para ouvir, né? Vão acabar sofrendo depois algumas consequências porque não param para ouvir. Eu entendo que Lúcifer, ele foi aconselhado, nós não sabemos por quanto tempo Deus o tolerou nos céus.
Vamos saber quando estivermos lá. Sim. Não é? E tem outra coisa muito legal também. Ellen White comenta sobre isso. Se eu não me engano, eu acho que é no Verdade sobre os Anjos. Lúcifer tem uma tremenda raiva de nós. E eu falo nós, não eu, você, mas o ser humano como um todo. Porque as moradas que Jesus fala que estão livres lá no céu eram as moradas dos anjos. Eu e você que está em casa aí, nós fomos criados para substituir esses anjos que caíram, que erraram. Então, imagina se você pega uma pessoa que é totalmente livre, um ser que está agora totalmente livre, assim, no sentido de que não tem contato com o bem, não quer o Espírito Santo, e aí você chega para esse ser e fala, olha, você foi substituído, porque você pisou feio na bola. Como é que a gente acha que ele ia se comportar? Ele ia falar, não, beleza, tudo bem, pode ficar aí? Não, não é assim. Verdade. Agora, um ponto que, assim, que eu gostaria que vocês ajudassem os nossos amigos, né, a refletirem sobre. Se há um conflito, Sim. eu acho que não tem como você ficar neutro, tem? Não tem como, né? Esse conflito ele é visível, ele é sentido, né? Desde o início da história humana a gente começa a perceber isto, né? Até a lição, eu achei, permito, eu quero fazer um breve comentário a respeito desse conflito. Quer dizer, ao longo do tempo, né, o cristianismo ele vem passando por diversas provas. A gente começa, por exemplo, a perseguição do Império Romano, né? Só no Império Romano nós temos 12 imperadores consecutivos que perseguiram o cristianismo. Até que Constantino assume o poder na parte oriental do reino, né? E se converte, entre aspas, ali o cristianismo passa a ser a religião oficial do império. Mas antes, às vezes, qualquer problema que dava na natureza, uma seca, tudo era atribuído aos cristãos. Olha, vamos persegui-los, vamos castigá-los. Que é culpa deles. Que era culpa deles. E assim, ao longo da história, a gente pega o Império Romano, a gente pega tantas das partes na história, o cristianismo só vem sofrendo perseguições. Sabe, Olinto, alguns meses atrás, quando eu estava em Roma, estava mais quente do que está aqui. Nossa, eu não pensava que fazia o calor que faz lá. E eu cheguei ali no Coliseu, né? O romano mesmo, ele chama de Colosseu, né? Eles suportam que a gente diga Coliseu, porque dá muito dinheiro para eles o turismo, né? E eu não consegui entrar. Eu conversei com a minha esposa, falei, querida, agora o duro é que hoje é uma cultura de tudo ser cancelado, é tudo, sabe? Que eu acho que tem gente que vai falar, como é que esse povo é louco? Mas eu, pessoalmente, eu falei, querida, nós vamos pagar uma entrada para entrar num lugar, para valorizar mais ainda um lugar onde injustiças eram cometidas contra escravos, primeiro, e depois, num segundo momento, contra cristãos. Que as pessoas eram mortas de forma injusta e bárbara apenas para servir de alegria para os outros. Um requinte de crueldade, eu falei, se eu estivesse né? fazendo uma pesquisa histórica, arqueológica, eu entraria. Mas como turista, eu não consegui entrar. Lucas e Olinto, eu, a Marta, a Rebeca e o Gabriel não conseguimos entrar. E os meus filhos, graças a Deus, né, como o Olinto falou, às vezes a gente ensina os filhos, mas chega um momento que eles, como Adão e Eva, às vezes você diz A e eles querem que seja B. Fazer o quê? A gente não queria que fosse B. Mas às vezes eles acabam escolhendo, quem sabe eu já falei B pro meu pai, pra minha mãe várias vezes, né? Mas veja, pelo menos naquela hora, os dois entenderam e falaram assim, não, pai, deixa, tem tanta coisa para ver aqui em Roma, agora gastar dinheiro para ver o que eles faziam, porque não foi só com os cristãos, com os escravos. Sim. Mas veja, não era só um conflito então, né, Olinto? Na verdade, é um exercício de ódio também, sim, né? Sobretudo da parte do inimigo. Do inimigo. Porque da parte de Deus não, mas da parte dele ainda é um exercício de ódio, de dor, de sofrimento, perseguição, inclusive. Claro, o diabo vem manipulando, né, pessoas no governo, na religião, né? Quantos clérigos, né? Sim. Terríveis do passado e tiraram a liberdade de culto das pessoas, e muitos cristãos passaram por essa perseguição. Então esse conflito é visto, é contemplado. Um indivíduo não sabia, um amigo pediu, né, e o amigo também não teve tempo para explicar para ele levar uma encomenda por um país aí daquela região da Ásia Central. Não vou dizer se é os países de cá, se são ex-países da União Soviética.
Hoje tudo dá processo, né? Hoje tá uma Tem que coisa ser incrível, eu nunca vi. E quando eles estavam indo, esse indivíduo conta que ele parou, o motorista parou, antes de passar ali a alfândega, a fronteira, né? Terra seca, então fronteira seca. E ele conta que o motorista subiu no ônibus e falou assim, de quem que é aquela caixa lá de Bíblia? Aí ele não sabia, né? Ele quieto. Gente, nós não vamos continuar se eu não souber de quem é aquela caixa de Bíblia. Aí um perguntando pro outro, vamos aí, gente, vamos seguir viagem, quem que é o dono da caixa? E ele quieto, ele não sabia que era a Bíblia que ele levava, né? Até que, gente, a caixa lá é uma caixa assim, peraí, acho que é minha. Eu tô trazendo, um amigo meu pediu para eu levar, que ele tá lá esperando. Aí ele olhou, é Bíblia, né? E ele, como ocidental, tranquilo. Ele falou, o motorista disse para ele, olha, se fosse uma caixa de cocaína, de maconha, de contrabando, mesmo sendo o contrário, eu até levaria. Bíblia, não. Mas essa não, porque você não sabe o que vai acontecer com a gente se eles ali nos pegarem. Olha. Percebe? Então é uma perseguição direcionada. E, Olinto, você estava falando aí dos políticos, dos clérigos, né? Mas hoje, essa patrulha cultural ideológica que existe, sabe? Hoje ela está terrível. Sim. Hoje ela está terrível. E hoje é pior, porque hoje os jovens que são tão assim sonhadores, eles querem mudar o mundo, eles querem lutar contra as tiranias, e eles aprendem erroneamente que a tirania é a Bíblia, o cristianismo, são os valores cristãos. E aí eles se somam nesse caldo cultural, um movimento, e passam, né? Só que eles não percebem que aí eles estão só trocando o certo verdade. pelo errado. Porque eles vão abraçar outra filosofia, outra ideologia. E fazendo isso, infelizmente, o que acontece é que estão fazendo exatamente a mesma coisa que Satanás fez no céu. Qual foi a grande jogada de Satanás do céu? Foi exatamente isso. Deus, artimanha, mentira. Deus é um ser tirano que criou pessoas para ficarem o bajulando. E nós, que somos inteligentes e diferentes, por que temos que ficar adorando a Deus? Adorem a si mesmos. Adorem a si, façam o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. E sabe o que me deixa triste nessa história? Que não o título em si, Jesus vence, não isso. Mas em relação à batalha, que a gente fala em Apocalipse 12, Ellen White fala mais sobre essa batalha em alguns livros, como História da Redenção, e ela deixa claro que Satanás não foi tipo assim, começou aquilo e instantaneamente Deus já trouxe seus exércitos e começou uma guerra. Não. Isso durou um tempo que a gente não sabe medir. Satanás foi instruído por Jesus, pelos outros anjos, houve conversa, diálogo. Deus sempre tentou vencer este mal que havia nascido, como ele fala pra gente, como Paulo fala. Com a razoabilidade, com o bem, com o amor, mas ele não... A violência, que é um dos frutos do pecado, especialmente do orgulho, do meu jeito, eu que quero fazer, vem dessa época. Satanás chega a um ponto que a situação se torna tão irremediável que Deus tem que virar e falar, não dá pra vocês ficarem mais aqui. E aí estoura uma grande guerra, né? Estoura essa guerra. Então é sim uma perseguição, como você falou, assim, direcionada por causa disso. Porque ele sabe que se ele tiver que apelar para a lógica e para a razão, qualquer pessoa que realmente se empenhe e que tenha a inspiração do Espírito Santo, olha isso e fala, realmente, essa coisa do pecado não dá certo, né? Não funciona. Então, fica aí com um pensamento, né? E aí o Apocalipse ele usa algumas figuras de linguagem. Sim. Uma das figuras que é usada aqui para nós é sobre uma mulher que está sendo perseguida, né? E aí, Olinto, para ajudar quem talvez está nos ouvindo hoje, né? O que isso quer dizer? Uma mulher no deserto perseguida pelo dragão que arrojou da sua boca um rio. Sim. E esse rio foi atrás dela e o deserto abriu a sua boca, engoliu o rio, e lá a mulher teve segurança para se desenvolver. O Apocalipse, ele traz uma figura de linguagem, né? Nós entendemos que uma grande porcentagem, talvez a maior, em torno de 95%, um pouco mais do Apocalipse, não se entende como se lê, né? Ele tem os seus símbolos
e são necessários para que possa ser compreendido, encontrar esses símbolos nas Escrituras. E mulher, não sei se o nosso tempo permite, eu poderia dar alguns pontos na Bíblia, mas mulher é uma linguagem que Deus usa representando o seu povo, uma igreja. Falar sobre o remanescente no tempo do fim. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa simbologia. Sim. Então, até mesmo nós temos menção nas cartas de Paulo, na carta aos Coríntios. Tá? Perto do microfone. Desculpa. Exatamente. Aqui na segunda carta aos Coríntios, nós encontramos aqui uma citação importante. Por segundo. Capítulo 11 de 2 Coríntios, o versículo 2, Paulo diz o seguinte: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, Paulo usa a figura de uma pessoa do sexo feminino aqui, uma mulher virgem pura, e Cristo simbolizando o esposo, o casamento, o relacionamento entre Cristo e a igreja. E quando encontramos no Apocalipse e outras partes das Escrituras a figura de mulher, principalmente nos livros proféticos, né? Se encontramos mulher em outras partes da Bíblia, é alguém do sexo feminino mesmo. Mas no livro de Apocalipse, mulher é um símbolo para a igreja. E no texto em conta, né? Aqui em Apocalipse 12, né? 12. Que fala do verso 13 até o 17, Isto. Né? Então, o capítulo 12 do Apocalipse, né? Quando fala que o dragão, e como Paulo já fez um comentário no versículo 9, descreve que o dragão é Satanás, não é? Ele está perseguindo uma mulher, uma igreja, um povo na terra que tem um relacionamento com Deus, né? E esse povo, ele é identificado, e também a causa dessa perseguição, diz que o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela. Restante, o remanescente, o que sobrou. Sobrou de quê? Então nós pegamos desde o começo da história, o quanto a mulher, a igreja de Deus, está sofrendo, né? Passando por perseguições, mortes e tudo. E pegamos o restante desta igreja, é um povo que se mantém fiel aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus nós encontramos primariamente em tudo que os profetas escreveram. Então, nota-se que a igreja que é perseguida, né, pelo dragão, ela tem essas características de ser fiel aos mandamentos de Deus e ter por base de fé o que está nas Escrituras, nos testemunhos de Jesus, naquilo que os profetas inspirados trouxeram a nós. Não é? Eu ia te pedir, eu vim aqui olhar o tempo, justamente ter... Né? Porque eles estão vindo a gente falar muito do testemunho de Jesus, e agora você mencionou que ele sempre esteve... De que forma clara eles vão entender o que é o testemunho de Jesus? Acho que até no Apocalipse, né? Acho que é 19, verso 10. 19 e 10, exatamente. Então eu vou ler para eles, Olinto, e aí você e o Lucas podem falar, porque eu acho que o tempo não vai nos permitir, e aí a gente faz o serviço completo, né? Certo. Olha, Apocalipse 19, verso 10. João relata um momento dele de êxtase, de ver tantas coisas reveladas, que ele até se ajoelhou na frente de um anjo, né? E o anjo lembrou ele, não, eu também sou criatura, né? Então ele diz, prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Você está vendo? Então o anjo está dizendo, nós formamos um único time. Sim, todos que têm o testemunho de Jesus. E aí o anjo fala para João, adora a Deus, pois o testemunho de João é o espírito da profecia. O que é o espírito da profecia, Olinto? Olha, eu recebo o dom de interpretar a profecia. É só dois isso. Pontos que nós temos que salientar que seja importante. Primeiro, a gente pega um texto de João 5,39, onde Cristo fala assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas o quê? Que testificam de mim. Então o próprio Cristo disse aqui que o testemunho de Jesus é as Escrituras. Sim. Primeiro testemunho é as Escrituras. Sim. Então qualquer profeta que surgir em qualquer época, que trouxer qualquer mensagem falada, ou seja, ela escrita, tem que estar em harmonia com aquilo que os profetas escreveram. Entendo. Não é? Então é por isso que quando João, em 19:10 de Apocalipse, né? João quer prostrar-se diante da glória do anjo, vai falando, não, eu sirvo a Deus tanto quanto você. Sou criatura, né? Sou criatura, né? E ele mencionou que o espírito de profecia ali, né? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E profecia nas Escrituras, conforme lá em 1 Coríntios 14, o versículo 30, é ensino.
Se a gente ler esse texto aqui, né? 1 Coríntios 14, versículo 30, Certo. porque as pessoas às vezes têm um conceito que profecia é vaticinar o futuro, saber os segredos dos outros, Receber revelação, né? Então nota que profecia, de acordo com as Escrituras Sagradas, Paulo diz o seguinte, aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, até o versículo 31, tá? Vou ler o 30 também. Se, porém, ver a revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porém, o 31 diz, que todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então, o que é profecia? Ensino. Eu ensino. Ensino. Então, o diabo está irado contra um povo que ensina tudo aquilo que está nas Escrituras todas, que é o testemunho de Jesus, e com profetas que surgem, mas se harmonizam com os escritos das Escrituras. Não é? Que tem os profetas canonizados, não é? Canônicos do tempo em que a Bíblia passou pelo cano, tudo. Tem profetas que podem estar fora desse período, claro que tem. Não é? E além de ter profetas inspirados, tem também os iluminados. E entendo que nós aqui, né, fazemos parte daqueles que são iluminados, por isso estamos aqui, né? Tentando partilhar um pouquinho desse conhecimento com as pessoas. Então o diabo está irado com você, Paulo, com o Lucas, com todos nós que estamos partilhando conhecimento com as pessoas. Essa perseguição em algum momento vai chegar na vida da gente. Então eu acho que para a gente fechar então essa primeira, mas você está convidado. Ainda restam mais 12, tá bom? Por isso que eu falei que se você nos encontrou aí, já é agosto, vai no canal, porque ainda tem mais 12 outros momentos como esses aqui. Como esse aqui. Mas então, aí vamos terminar então identificando então o remanescente. Ele guarda os mandamentos de Deus, mas está envolvido com o ensino. Perfeitamente. Da profecia. E também está sendo abençoado por Deus com a figura de pessoas que não são apenas iluminadas, mas que foram também inspiradas. Para trazer nova luz, conhecimento. Perfeitamente. Não é? Porque nós vamos avançando enquanto sociedade e vamos, com os avanços tecnológicos, descobrindo algumas questões quanto ao que é bom para o nosso corpo, ao que não é bom para o nosso corpo, sobre como estruturar uma família. E é óbvio que Deus iria inspirar serva, inclusive, com certeza, né? Para que viesse e nos esclarecesse mais ainda. Porque ele saberia que não seriam todos que teriam condição de fazerem esses cursos, serem capacitados dessa forma. Mas que na sua vidinha simples, ao ler um livro sagrado, ao ler um livro inspirado, receberia muito conhecimento, né? Ellen White, por exemplo, escreve O Lar Adventista. Olha que livro maravilhoso para você constituir um lar. Né? A educação da criança. Né? Existem outros, né? Por exemplo, como O Grande Conflito, que é um que vem e abre, discutindo aos olhos os eventos finais. E são livros que podem ser sugeridos, né? Você que está nos acompanhando, leia. Leia, né? esses livros. Da Casa Publicadora Brasileira, né? Esses livros são excelentes. E você acha de graça na internet, tá? Você tem o acervo Ellen White na própria CPB. Basta você escrever Ellen White com 2 L's, né? White de branco em inglês, Ellen White. E você pode colocar o nome do livro que você quiser e você acha ele totalmente gratuito na íntegra na internet. Gratuitamente. Basta. E você vê uma fonte de inspiração ali, não é? Uma fonte de inspiração. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia com meu irmão, isso já há muitos anos, meu irmão falou assim: vocês se embasam nos escritos de uma dita profetisa. Eu falei, meu irmão, você é meu irmão, eu te conheço, você é uma pessoa inteligente. Eu não sei de onde você arrumou essas ideias aí para criticar aquilo que você não conhece. Você já leu algum livro de Ellen White? Não, eu falei, então eu vou te emprestar um livro. E deixei com ele, é o livro que eu tinha em mãos, Vida e Ensino. Pergunta se eu peguei o livro de volta. Ele amou tanto o livro que comprou outros e outros e outros, e hoje ele faz parte do nosso meio. Desejado de todas as nações. Patriarcas e profetas. História da redenção. Profetas e reis. Profetas e reis, Atos dos Magnífico, Apóstolos, né? Então, é importante isso, porque nós vivemos dias finais. E sem, a palavra diz, né? Sem profecia, o povo se corrompe. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, acho que se você quer ter certeza, devo observar os mandamentos. Vivo realmente no tempo do fim. Fica o nosso convite, estude a palavra.
Veja que legal isso que você falou. Esse verso, quando a gente lê, né, que sem profecia o povo se corrompe, é exatamente isso. Está falando de ensino. Sem o conhecimento, sem saber o que acontece, o povo se perde. Não é o que acontece com a gente nos ambientes de ensino? Quando um aluno não sabe a matéria da prova, o que acontece com ele? Bomba. É a prova de ano. É bomba. É simples assim. Bom, meus amigos, dá vontade de falar mais, mas Sim. aí também, hoje, pela sistemática da mídia, quem nos acompanha agora fala, tá muito comprido, vou parar de ouvir, então nem vai ver os outros vídeos. Então, É verdade. nós vamos findar por aqui, nós vamos poder continuar nos outros momentos, né? Sim, Mas eu vou pedir que antes de terminarmos, Olinto, faça para nós uma palavra de oração. sim, sim. Eu convido você que está acompanhando agora, por favor, pode curvar sua fronte também, onde quer que você esteja, se possível, né? E vamos voltar nossas mentes para Deus. Pai querido, graças te damos por oportunidades como estas, destes encontros onde podemos estudar a tua palavra, refletir e também compartilhar o conhecimento. Que teu Espírito possa alcançar a todos que estão conosco agora. Amém, Pai. Que possam ser abençoados, protegidos e que todos possam se sentir movidos a conhecer mais e continuar participando destes encontros conosco. Amém, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que eu peço, que eu oro por cada um, por todos nós. Amém. Amém. É isso aí, meu amigo. Que Deus te dê um abril abençoado, se você está vendo ao vivo, não é? E que você esteja aqui conosco no sábado que vem para mais uma recapitulação dos estudos da lição da Escola Sabatina. Até lá.